Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez com vocês aqui para darmos a continuação à nossa reflexão, nosso estudo bíblico que estamos realizando do livro de Atos dos Apóstolos. Paramos ontem no capítulo 7 que relatava a morte de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É isso que devemos de buscar. Estarmos sempre cheios do Espírito e da sabedoria de Deus, pessoal. E hoje estaremos lendo o capítulo 8, que fala da perseguição e dispersão dos discípulos. Vamos lá? Então, pega a sua Bíblia, abra aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Se a senhora não ouviu, o senhor não ouviu o capítulo 7, procura aqui embaixo, está aqui no canal, para que você entenda a história, porque cada dia está sendo um capítulo mais interessante do que o outro. Então aqui já mostra o momento do velório, né, do enterro. E alguns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Olha que legal, pessoal. Devido àquela perseguição, a igreja teve que como diz aqui, foi esparcida, né? Foi espalhada, eles foram espalhados, dispersos. Nisso que eles foram dispersos, pregando, eles começaram a alcançar várias outras pessoas que antes eles não alcançavam. Você vê que a obra de Deus não estava apenas em Jerusalém. A obra de Deus agora estava sendo levada para todos por causa daquela dispersão. Por isso que nós anunciamos a palavra através da internet. Por isso que o Evangelho, o Senhor Jesus disse que deve de ser pregado em todo o mundo. Então aquela perseguição ali foi boa. Por que foi boa? Porque desacomodou os apóstolos, desacomodou aquelas pessoas que estavam ali recebendo a palavra de Deus, para que elas pudessem também abranger ou chegar até outros que ainda não conheciam o caminho, a verdade. E é isso que nós, devemos de fazer. Não nos acomodar. Ainda que o mundo de hoje é diferente do mundo de ontem, de antes, mas ainda assim, há muitas pessoas que precisam ter o conhecimento da palavra de Deus. Tá bem? Então vamos lá. Versículo 9. Simão o mágico. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica
e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homem como mulheres. E creu até o próprio Simão, tendo e sendo batizado. Ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só, pessoal, uma parte importante. Você veja que Filipe foi e fez um trabalho de evangelização, porque eles foram dispersos. Nessa dispersão, eles passaram a pregar em outros lugares. Fez um trabalho. Agora veio, como diz aqui a Bíblia, Pedro e João, e eles foram no intuito de orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Por que Pedro e João foi nesse intuito? Porque eles sabiam e haviam recebido também a revelação do Senhor Jesus, que depois do batismo nas águas, deveria de ter o batismo com o Espírito Santo. E hoje não é diferente, pessoal. Se nós não lutarmos, se a senhora que está buscando o caminho de Deus, está procurando seguir a Cristo, você já se batizou nas águas, já se arrependeu dos seus pecados, agora você deve de buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque se você não buscar o batismo com o Espírito Santo, você não vai ter o poder que nós lemos lá em Atos 1:8, que é o Espírito que dá a cada um de nós poder para suportar as lutas, as tentações. Então, a pessoa que ela verdadeiramente quer ser igreja do Senhor Jesus, ela sabe que ela vai precisar do Espírito Santo. Porque não é a nossa capacidade, não é a minha força, não é a sua força, mas é o poder de Deus em nós que nos capacita de servir, que nos capacita de fazer a obra de Deus. Então eu não posso, pensar ou imaginar que eu vou conseguir servir a Deus sem ter o batismo com o Espírito Santo. Imaginem aquela época, aquela perseguição ferrenha. Se aquelas pessoas não tivessem o Espírito de Deus, como que eles iam conseguir permanecer? E no mundo de trevas que vivemos hoje, como vamos permanecer sem o batismo com o Espírito Santo? Aí diz aqui as Escrituras no versículo 17: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. A gente vê uma coisa aqui muito interessante também, sabe o quê? Olhando assim, a gente fala assim: poxa, mas Pedro foi forte com Simão, porque foi uma ingenuidade, ele
pensou que poderia receber o Espírito Santo e ele ofereceu um dinheiro ali para que Pedro então pudesse dar para ele esse poder. Mas aí o que a gente vê, pessoal? A gente vê a falta de mudança que havia naquela pessoa. Então, por mais que ela havia se batizado, mas não havia acontecido realmente na vida daquele Simão o que era a conversão. E hoje nós sabemos disso. Há muitas pessoas que são batizadas, mas ainda não são convertidas. Por quê? Porque elas não fizeram morrer aquela velha criatura. A velha criatura de Simão qual era? Iludir, ganhar vantagens através da mágica. E na primeira oportunidade que ele vê algo que ele poderia ganhar vantagem, ele vai na mesma astúcia, ele vai nos mesmos argumentos de antes. Então isso demonstra que nunca houve uma transformação, mesmo tendo ele sido batizado. E quantas pessoas não têm vivido dessa forma? Por mais que ela tenha sido batizada, por nela não ter uma transformação, ela continua agindo e age em alguns momentos, não é toda hora, mas com os mesmos pensamentos de antes, com as mesmas condutas de antes. E infelizmente, nós não podemos mudar ninguém. Cada um é que tem que se avaliar de acordo com a palavra de Deus e determinar obedecer. Amém, gente? Então, dizendo, dai-me a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo para a petição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade. Olha, muito legal, vê? Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Você vê aqui uma figura de uma pessoa que não era transformada e que estava ainda perdida e que queria a ajuda de Deus, mas não queria, muitas das vezes, deixar as velhas práticas. E quantas não são as pessoas assim, que querem a Deus, mas não querem deixar as velhas práticas. E por isso elas dizem, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas sabemos que é a decisão de cada um. Aí no versículo 25, fala assim, o diácono Filipe e o eunuco etíope. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cantace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo
o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação não foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só que bacana, gente. Temos aqui alguns fatos, pessoal. Vamos analisar junto esse fato que nós temos aqui. Você veja que o Espírito Santo, ele levou Filipe até onde estava esse eunuco. Filipe se deixou levar. Olha o primeiro fato importante. O servo de Deus, ele está para fazer a vontade do seu Senhor. Por isso, Deus o leva aonde Ele quer. Imagine, há muitas pessoas que dizem que quer servir a Deus, mas quando Deus designa algo a elas não querem fazer. Então, que servo é esse se não obedece à voz do seu Senhor? A Bíblia fala que o Senhor Jesus só é Senhor daqueles que o servem. Então não adianta eu falar Senhor, Senhor, mas eu não faço a sua vontade. Deus toca na pessoa, Deus fala com você, não precisa você ser apenas um pastor, um diácono, um obreiro, mas você é um servo. E o servo, quando escuta a voz de Deus, ele procura logo dizer como fez Samuel: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, fala que eu te escuto. Só que hoje em dia, muitos se dizem ser servos, mas não querem dizer o eis-me aqui para Deus. E Filipe saiu da onde ele estava, foi ao deserto. Você imagina, o deserto devia estar um calor tremendo. Filipe saiu da sua acomodação para ir naquela missão que Deus lhe deu. E chegando lá, ele não sabia quem ele ia encontrar. Quando a gente faz a obra de Deus é assim. Às vezes você não sabe o que lhe espera, mas você está ali e uma vez que você é enviado por Deus, você sabe que Deus vai, tomar o controle, a direção de tudo. Porque se Deus está me enviando, Ele já sabe o que Ele tem preparado. E lá estava o eunuco, andando na carruagem, querendo aprender, mas não tinha quem o ensinasse. E nós devemos de ser aqueles que vão ensinar àqueles que querem aprender, pessoal. Mas sejamos os servos, dispostos sempre a obedecer à voz do Senhor. E o outro fato importante que a gente vê aqui, o eunuco escutou a palavra, aceitou e pediu para ser batizado. Olha só que legal. Ele pediu para ser batizado e Filipe respondeu: nada lhe impede. Se você crê que realmente Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, então eu lhe batizo. E hoje em dia, às vezes se colocam tanto pretexto para poder realizar o batismo. Não tem que ter curso para batizar. Não tem que ter curso. A Bíblia não fala de curso para se batizar. A Bíblia fala que a pessoa deve de ser orientada. Tá bom que no curso, às vezes, é para dar uma orientação. Precisa um curso para dar uma orientação de batismo. Precisa que haja um coração arrependido, uma pessoa disposta a fazer a vontade de Deus. Se o eunuco ia seguir naquele caminho ou não,
eu penso que não ia depender mais de Filipe. Agora ele teria que procurar cada dia cultivar o que ele estava recebendo. Mas a parte de Filipe era dar oportunidade a ele de receber o Senhor Jesus, recebendo o batismo e se arrependendo dos seus pecados. Então, nós temos que dar sempre oportunidade para aqueles que estão precisando, sabe, de mudar. E essa mudança começa no batismo nas águas, quando há uma entrega sincera, porque lembra-se que o mágico Simão também se batizou, mas não houve uma mudança, porque não havia uma entrega de coração. Então vamos lá? Aí diz assim, ó, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíra da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Pessoal, aqui nós vamos terminar o capítulo 8, para não ficar muito extenso, e vamos dar continuação amanhã no capítulo 9, que fala da conversão de Saulo. Se lembra que eu comecei o 8 falando desse homem que estava perseguindo a igreja, por causa dele que Filipe foi para outro lugar, para Samaria, porque ele estava ali entrando nas casas, ele estava maltratando os cristãos. E vamos entrar, sabe, na parte onde Saulo recebe a revelação de Jesus e se torna no grande apóstolo, pregador da palavra de Deus. Não deixe de acompanhar amanhã, porque vai ser muito especial, tá? Pedindo sempre a todos que você possa curtir, não vai te custar nada, dá uma curtida aí na página, porque quando você curte, então você está ajudando para que o algoritmo entenda que isso é algo relevante, é algo bom, e aí o próprio algoritmo joga para outras pessoas escutarem também. Se você puder fazer um comentário a respeito do que estamos lendo, seria muito gratificante. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com um amigo, tá? Deus abençoe a todos e até amanhã. Um abraço, gente.